Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos falar sobre o máximo divisor comum. Vamos lá, então? Antes de mais nada, a definição de máximo divisor comum. O máximo divisor comum de dois números naturais A e B, representado por MDC de A a B, que você vai ler o máximo divisor comum de A e B, é o maior divisor comum de A e B. Pronto. Esta é a definição de máximo divisor comum. O máximo divisor comum de dois números naturais A e B é o maior divisor comum de A e B. Vamos fazer um exemplo para clarear as ideias? Bora lá. Como primeiro exemplo, determinar o máximo divisor comum de 24 e 60, ou seja, determinar o maior número natural que divide tanto o 24 quanto o 60. Então tá, pessoal, inicialmente a gente vai determinar os divisores de 24 e os divisores de 60. A fim de determinar os divisores de 24, a gente deve fatorar o 24, né? Então, 24, dá um tracinho aqui do lado. 24 dá para dividir por 2, dá 12. Por 2 ainda vai dar 6. Por 2 ainda vai dar 3. E por 3 dá 1. Excelente, excelente. Muito bem. Bom, então aí está a fatoração do 24. É 2 ao cubo vezes 3. Mas não é isso que eu quero. Não é a fatoração do 24 que eu quero. Eu quero determinar os divisores de 24. Para isso, conforme a gente discutiu numa aula anterior, a gente deve dar um tracinho à direita, um pouco mais acima, e já coloca o 1 aqui em cima, né? Já coloca o 1 aqui em cima. Agora a gente multiplica cada um desses números, o 2, o 2, o 2 e o 3, pelos números que estão à direita deles e coloca o resultado na frente, tá bom? Então vamos lá, ó, olhando para o primeiro 2. 2 vezes 1, 2. Coloquei o resultado na frente dele, tudo bem? Bom, agora olhando para o segundo 2. 2 vezes 1, 2, já tem, não precisa colocar. E agora 2 vezes 2, 4. 4 não tem, a gente coloca. Olhando para o terceiro 2. 2 vezes 1, 2 já tem. Agora 2 vezes 2, 4 já tem. 2 vezes 4, 8. O 8 não tem, você acrescenta. Olhando agora para o 3. Vamos multiplicar o 3 por todos os números que estão à direita dele e colocar o resultado na frente. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E por fim, 3 vezes 8, 24. Muito bem. Desta forma, desta maneira, os divisores de 24 são quais? Colocando em ordem crescente. É o 1, o 2, o 3, quem mais? O 4. Depois do 4 vem o 6, o 8, o 12 e o 24. Pronto, aqui estão os divisores de 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Muito bem. O que a gente vai fazer agora é determinar os divisores de 60. Para isso, a gente deve fatorar o 60. Vamos lá, 60, dá um tracinho aqui do lado. Dá para dividir por 2, dá 30. Por 2 dá 15. Agora vai dar por quanto? Por 3 vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Excelente, excelente. Não é a fatoração de 60 que eu quero, na verdade. Eu quero os divisores de 60. Para isso, dê um traço à direita e um pouco mais em cima e já coloco o 1 aqui em cima. Aí a brincadeira é a mesma. Multiplica esses números, o 2, o 2, o 3 e o 5, pelos números que estão à direita deles e coloca o resultado na frente. Então, olhando para o primeiro 2. 2 vezes 1, 2. Olhando agora para o segundo 2. 2 vezes 1, 2. Já tem, não precisa colocar. E 2 vezes 2, 4. Olhando agora para o 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. E 3 vezes 4, 12. Olhando agora para o 5. 5 vezes 1 dá 5. Depois 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4 vai dar 20. Depois 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. E por fim, o 5 vezes 12, 60. Excelente. Dessa forma, vem para cá. Os divisores de 60 são quais? Colocando também em ordem crescente, pessoal. O primeiro vai ser
o 1, né? O 1. Na verdade, o 1 é divisor universal, né? Ele é divisor de todo e qualquer número natural, né? O 1, o 2, o 3, o 4, depois do 4 vem o 5, o 6, depois do 6 vai vir o 10, né? 10, 12, depois do 12 é o 15, depois do 15 vem o 20, o 30 e, por fim, o 60. Excelente. Aqui estão os divisores de 60. Bom, o que eu vou fazer agora é determinar os divisores de 24 e 60. Os divisores de 24 e 60. Muito bem, muito bem. Bom, os divisores de 24 e 60 são os números que aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo, né? É a interseção desses dois conjuntos que a gente montou. E a interseção é 1, é 2, quem mais? O 3, o 4, depois do 4 vem quem mais? O 6 e o 12, né? E aí eu acho que deu, na verdade? Muito bem. Então, esse conjunto aqui, 1, 2, 3, 4, 6 e 12, é formado pelos números que são divisores tanto de 24 quanto de 60. Bom, qual é o maior desses números? É o 12. Portanto, o 12 é o maior número que divide o 24 e o 60. Ou seja, ele é o máximo divisor comum de 24 e 60. Então, respondendo aqui o nosso exemplo, o máximo divisor comum de 24 e 60 é igual a 12. Excelente, excelente. Aí tem certeza que você já está se questionando o seguinte, mas professor, veja bem, o tempo todo eu vou ter que fazer esse monte de conta para determinar o máximo divisor comum de dois números naturais? Não, pessoal. Existem algumas técnicas que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês do cálculo, né, para o cálculo do máximo divisor comum. Tudo bem? Antes, eu quero discutir algumas coisas com vocês, algumas observações. A primeira observação é a seguinte: o máximo divisor comum entre os números 0 e 0 não existe. Por que não existe o máximo divisor comum de 0 e 0? Porque não existe um maior número natural que é divisor de 0. Olha só, se a gente for listar os divisores de 0, a gente vai obter 0. Não, 0 não, 1, né? O 0 não é divisor de 0, tá, pessoal? Os divisores de 0 são 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, qualquer que seja um número natural diferente de 0, ele é um divisor de 0. Logo, não vai existir um maior número natural que é divisor de 0. E, portanto, o máximo divisor comum dos números 0 e 0 não existe. Muito bem, essa é a primeira observação. Segunda observação: o máximo divisor comum de 0 e A, logicamente esse A sendo um número diferente de 0, vai dar o próprio A. Tudo bem? Porque nesse caso aqui, se o A for igual a 0, a gente vai ter o máximo divisor comum de 0 e 0, aí a gente cai no caso anterior, né? Não existe. Agora, supondo que esse A é um número natural diferente de 0, o máximo divisor comum de A e 0 vai ser o próprio A. Por que isso, pessoal? Pelo seguinte, qualquer que seja o natural A que você pensar, os divisores de A são o 1. O 1 é o divisor universal, ele divide todo mundo. Pode ou não aparecer outros divisores aqui, mas com certeza, o A também é um divisor de A, não é verdade? E o A é o maior divisor dele mesmo. Portanto, o maior número que é divisor de 0 e de A ao mesmo tempo é o próprio A. Tudo bem? Então, essa aí é a observação 2. A observação 3 é bem tranquila. O máximo divisor comum de dois números diferentes de 0 é esse número, né? Então, o máximo divisor comum de 3 e 3 é o próprio 3. O máximo divisor comum de 7 e 7 é o próprio 7. É isso que diz a observação 3, tá? Observação 4, que eu considero muito útil, essa observação 4, diz o seguinte: se A é múltiplo de B, então o máximo divisor comum de A e B é o B. Então, por exemplo, vamos supor que A seja 6 e o B seja 3, por exemplo. Olha o que está acontecendo. O A é múltiplo de B, não é verdade? O A é múltiplo de B. Vamos determinar aqui o máximo divisor comum?
Olha, se o A é 6 e o B é 3, o que a gente vai concluir? Vê se você concorda comigo. O máximo divisor comum de 3 e 6 vai ser o 3. Por que isso? Pelo seguinte, os divisores de 6 são quais os divisores de 6? São 1, 2, 3 e 6, não é verdade? Os divisores de 3 são quais? O 1 e o 3. Observe, o maior elemento desses dois conjuntos é o 3. Então, o máximo divisor comum de 3 e 6 é o 3. De modo geral, se A é múltiplo de B, então o máximo divisor comum de A e B é B. Por exemplo, mais um exemplo para clarear as ideias, o máximo divisor comum de 4 e 20. Ora, o 20 é múltiplo de 4, portanto, o máximo divisor comum de 4 e 20 é o 4, é o menor dos números. Observação bem parecida a gente viu quando a gente estava falando do mínimo múltiplo comum. Se A é múltiplo de B, o mínimo múltiplo comum de A e B é A. Ou, em outras palavras, você pode pensar assim. Se A é múltiplo de B, o MMC de A e B é o maior dos números. Se A é múltiplo de B, o MDC, o máximo divisor comum de A e B, é o menor dos números. Tudo bem? Bom, pessoal, agora eu vou começar a mostrar para vocês algumas maneiras para o cálculo do máximo divisor comum sem fazer aquele monte de conta que eu fiz no início da aula. Então, como primeiro exemplo, calcule pela decomposição em fatores primos. Isso aqui é uma maneira de você calcular o máximo divisor comum, olha, chamada decomposição em fatores primos. Calcule pela decomposição em fatores primos o máximo divisor comum de 108 e 144. O que você tem que fazer é fatorar os dois números. Então, vamos lá. Vou fatorar o 108. 108. Vou dividir por 2. Vai dar quanto aqui? Vai dar 54. Agora, por 2 vai dar 27. Agora, por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. E por fim, por 3 dá 1. Excelente, excelente. Dessa forma, pessoal, o 108 é o quê? É 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Pronto. Aqui está a forma fatorada do 108. É 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Você deve fatorar também o 144. 144. Muito bem. Dá para dividir por 2, vai dar 72. Por 2 vai dar 36. Por 2 vai dar 18. Por 2 ainda vai dar 9. Agora, por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Excelente, excelente. Muito bem. Dessa forma, a forma fatorada do 144 é o quê? É 2 elevado a 4, né? 2 elevado a 4, apareceram 4 2 aqui, né? Vezes 3 ao quadrado. Muito bem. Observe que agora eu tenho a forma fatorada dos dois números, né? Eu tenho a decomposição em fatores primos do 108 e do 144. É por isso que esse método é chamado de decomposição em fatores primos. Bom, então, dada a decomposição em fatores primos de dois ou mais números, se eu quiser determinar o máximo divisor comum desses dois ou mais números, eu devo usar a seguinte regrinha. Presta atenção, hein? O máximo divisor comum é o produto dos fatores comuns com os menores expoentes, tá, pessoal? O máximo divisor comum dos números 108 e 144, aqui no nosso caso, vai ser o quê? O produto dos fatores comuns com os menores expoentes. Observe que aqui eu tenho o 2, né? O 2 é um fator em comum, só que aqui no 108 ele está elevado ao quadrado e aqui no 144 ele está elevado à quarta potência. Aí eu devo considerar o menor expoente, que é o 2. Então vai ser 2 ao quadrado, vezes aqui o 3 elevado a 2, né? O 3 elevado a 2. Tudo bem? 3 ao quadrado dá 4.
Desculpa, 2 ao quadrado dá 4 e 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes 9, 36. Então, o máximo divisor comum de 108 e 144 é 36, ou seja, o maior número natural que divide os dois ao mesmo tempo é o 36. Tá? Esse método é chamado de decomposição em fatores primos. Uma vez obtida a decomposição em fatores primos dos números considerados, você vai usar a seguinte regrinha: o máximo divisor comum é o produto dos fatores comuns com os menores expoentes. Tudo bem? Então, só para a gente finalizar, vamos supor que você tenha lá um número cuja decomposição em fatores primos seja 2 ao cubo, vezes 3, vezes 5 ao quadrado, e um outro número seja, por exemplo, 2 vezes 5 vezes 7. Tudo bem? E aí, se você quiser calcular o máximo divisor comum vai ser o quê? O produto dos fatores comuns, e os fatores comuns aqui são o 2, tá vendo? E o 5, com os menores expoentes. Então, o 2 vai estar elevado a 1, e o 5 também é elevado a 1, tá bom? E o 2 vezes 5 vai dar 10. Excelente. Então, primeira maneira para o cálculo do máximo divisor comum é a decomposição em fatores primos. Próximo exemplo. Calcule pela decomposição simultânea o máximo divisor comum de 220, 300 e 630. Então, agora, nesse exemplo, eu vou mostrar uma outra maneira para o cálculo do máximo divisor comum, que é a chamada decomposição simultânea. Tudo bem? Conforme o próprio nome está sugerindo, você deve decompor simultaneamente os três números, 220, 300 e 630. Vamos fazer isso? Ó, 220, 300 e 630. Vamos lá. Pessoal, o processo é assim, ó, como se fosse calcular o mínimo múltiplo comum desses três números. O processo é parecidíssimo. O único detalhe a mais é o seguinte: se algum fator primo for divisor dos três números ao mesmo tempo, a gente vai circular esse fator primo. Tudo bem? Então, devagarzinho para você entender. Vou começar a decomposição em fatores primos. Dá para dividir por 2? Dá. 220 dividido por 2 dá 110. 300 dividido por 2 vai dar 150. E 630 dividido por 2, isso vai dar 315. Agora, observe que esse fator primo, esse 2, ele é divisor dos três números ao mesmo tempo. Então, vou circular esse 2. Tá bom? Bom, dá para dividir por 2? Ainda dá, né? Dá para dividir por 2 ainda. Então, 110 dividido por 2, 55. 150 dividido por 2, 75. 315 dá para dividir por 2? Não, então a gente repete, 315. Tudo bem? Agora, observe que eu não vou circular esse 2 porque ele não é um divisor de 315, não é verdade? O 315 não é divisível por 2. Por isso que eu não vou circular esse 2. Tudo bem? Bom, algum número ainda dá para dividir por 2? Não, né? Agora a gente vai para o 3, né? Para o 3. Vamos lá. 55 não é divisível por 3, então você repete o 55. O 75 é divisível por 3, isso vai dar 25. E o 315 dividido por 3 vai dar 105. Observe também que esse 3 eu não vou circular porque ele não é um divisor de 55. Tudo bem? Bom, continuando. Algum mais dá para dividir por 3? Dá, né? O 105. Então, dividido por 3 novamente. O 55 você vai repetir. O 25. E o 105 dividido por 3, isso vai dar 35. Observe também que esse 3, ele não é um divisor nem de 55 nem de 25, por isso que eu não vou circulá-lo. Bom, mais algum número dá para dividir por 3? Não, né? Agora a gente vai para o 5. 5. 55 dividido por 5 dá 11. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 35 dividido por 5 vai dar 7. Conforme você está observando, esse 5 é divisor dos três números ao mesmo tempo. Então, a gente circula. Pronto, circulei. Pronto. E agora, pessoal, a gente já pode parar com a decomposição simultânea. Eu vou te explicar por quê.
Porque a gente obteve aqui na última linha, tá vendo? Apenas números primos, apenas números primos. O 11, o 5 e o 7, são todos números primos. Portanto, qualquer número que você colocar aqui agora, o próximo seria o 5 novamente, ele não vai ser divisor do 7 e do 11, tudo bem? Então, por isso que quando você encontrar na última linha apenas números primos, você já pode parar com a decomposição em fatores primos. Muito bem, agora vamos responder o nosso problema, tá? O máximo divisor comum dos números 220, 300 e 630 vai ser o quê? O produto dos números circulados. Você circulou 2, circulou 5. Portanto, o máximo divisor comum vai ser 2 vezes 5. Isso vai dar 10. Aí, ó, maravilha. Não é verdade? Mais um exemplo. E nesse exemplo eu vou mostrar para vocês uma outra maneira para o cálculo do máximo divisor comum, que é o chamado algoritmo de Euclides. Muito bem. Bom, como é que você vai fazer para determinar o máximo divisor comum de 10 e 15? 10 e 15. O seguinte, pessoal, você vai fazer uma gradezinha aqui, como se fosse um joguinho da velha, tá? Uma gradezinha como se fosse um joguinho da velha. Muito bem. Bom, aqui você vai colocar o 15 e aqui você vai colocar o 10, tá bom? E agora você vai dividir o 15 por 10. 15 dividido por 10 dá 1 e sobra 5. Os quocientes você vai colocando na primeira linha e os restos você vai colocando na terceira linha. Tudo bem? Então não vai se perder, não. Você vai colocar em ordem decrescente, né? O maior número, depois o menor. Então, no caso aqui, coloca o 15 e o 10 e divide o 15 por 10. 15 dividido por 10 dá 1 e sobra 5. Os quocientes você coloca na primeira linha e os restos você coloca na terceira linha. O que mais você vai fazer agora? Você vai pegar esse resto, que é o 5, traz ele aqui para frente. Tudo bem? Muito bem, dá mais um tracinho. Divide o 10 por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Dá quociente 2 e resto 0. O objetivo, pessoal, desse algoritmo é a gente obter um 0 aqui na terceira linha. Obtido um 0 na terceira linha, o processo acabou. O processo diz pra gente que o máximo divisor comum vai ser o último número que apareceu aqui, olha, na segunda linha. Tudo bem? Dessa forma, o máximo divisor comum de 10 e 15 é quem? É o 5. Maravilha, não é verdade? Algoritmo de Euclides. A demonstração, a justificativa é bem interessante, né? Por que esse joguinho da velha, vamos dizer assim, funciona. Mas vai ficar para uma outra oportunidade. Mais um exemplo, determinar o máximo divisor comum de 270 e 350 usando o algoritmo de Euclides. Então vamos lá. Vamos lá, armando aqui nosso joguinho da velha, não é verdade? Muito bem. Aqui e aqui. O que você faz? Dispõe os números em ordem decrescente. Primeiro o 350, depois o 270. Vamos às contas. 350 dividido por 270 vai dar quociente 1 e resto 80. Então, 1 você coloca aqui, o 80 você coloca aqui. Tudo bem? Os quocientes na primeira linha, os restos na terceira linha. Bom, agora você pega esse 80, coloca na frente aqui do 270. Vamos lá, vamos lá. 270 dividido por 80, isso vai dar quociente 3 e resto 30. Então, o quociente 3 você coloca aqui, o resto 30 você coloca aqui na terceira linha. Não pode esquecer, pessoal. Na primeira linha você coloca os quocientes, na terceira linha você coloca os restos. Bom, o objetivo é obter 0 na terceira linha, o que não foi alcançado aqui ainda, não é verdade? Então, você coloca o 30 aqui na frente. Muito bem. Divide agora o 80 por 30. 80 dividido por 30 vai dar quociente 2 e resto 20. Quociente 2 você coloca aqui e resto 20 você coloca aqui. Tudo bem? Bom, agora a gente pega esse 20 e coloca aqui na frente. Vamos lá. 30 dividido por 20 dá quociente 1 e resto 10. Então, quociente 1 você coloca na primeira linha e o resto 10 na terceira linha.
Estamos quase chegando lá. Agora, pega esse 10, coloca aqui na frente do 20, ó. 20 dividido por 10 dá quociente 2 e resto 0. Olha, o objetivo alcançado, não é verdade? Eu obtive um 0 aqui na terceira linha. Portanto, o máximo divisor comum de 270 e 350 vai ser o último número que apareceu na segunda linha, ou seja, o 10. Tudo bem? O máximo divisor comum de 270 e 350 é quem? É o 10. É o último número que apareceu na segunda linha. Agora, alguns probleminhas para a gente aplicar, né? Para a gente aplicar essa teoria aí de máximo divisor comum. E o primeiro diz o seguinte: nas últimas eleições, 3 partidos políticos tiveram direito por dia a 90 segundos, 108 segundos e 144 segundos de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo e o maior possível. A soma dos números de aparições diárias dos partidos na TV foi de quanto? Então tá, pessoal. Esse problema vai ser um problema de máximo divisor comum, não porque a aula é de máximo divisor comum. Vamos tentar, então, entender por que esse problema vai ser de máximo divisor comum? Olha só. O problema está dizendo o seguinte, ó, olha para cá. O tempo de cada aparição para todos os partidos, foi sempre o mesmo. O tempo de aparição foi sempre o mesmo. Portanto, esse tempo de aparição deve ser um divisor de 108, de 144 e de 90 também, né? Tinha esquecido 90 aqui. Entenderam? Primeira linha de raciocínio. O tempo de cada aparição para todos os partidos foi sempre o mesmo. Portanto, esse tempo, pessoal, de aparição deve ser um divisor de 90, de 108 e de 144. E mais, esse tempo deve ser o maior possível. Olha para cá, deve ser o maior possível. Portanto, o tempo deve ser um divisor desses 3 números e o maior possível. Quem é esse sujeito? É o máximo divisor comum de 90, 108 e 144. E agora, na hora de calcular o máximo divisor comum, pessoal, desses números, você usa o método que você quiser, tá? Eu vou usar a decomposição simultânea, tá bom? Então, vou colocar aqui o 90, o 108 e o 144. Muito bem. Vamos lá. Dá para dividir por 2, né? Aqui vai dar 45, aqui vai dar 54 e aqui vai dar 72. Esse 2 é divisor dos 3 números ao mesmo tempo. Então, eu vou circular. Vamos lá. Dá para dividir por 2? Dá, né? Dá para dividir por 2. O 45 não. A gente repete, então. 45. 54 por 2 dá 27. 72 por 2 dá 36. Então, lembrando que eu não vou circular esse 2 porque ele não é divisor de 45, tá bom? Continuando, agora por 2 novamente, né? Aqui vai dar 45, aqui vai dar 27 e aqui vai dar 18. Também não vou circular esse 2, porque esse 2 é divisor apenas do 36. Dá por 2 ainda, né? 45, 27 e agora 9, né? Pronto, 18 dividido por 2 dá 9. E agora vai dar por 3, 45 dividido por 3 dá 15, 27 por 3 dá 9 e 9 por 3 dá 3. Esse 3 eu vou circular, por quê? Porque esse 3 é divisor dos 3 números ao mesmo tempo. Ainda dá por 3, não dá? 15 por 3 vai dar 5. 3 aqui dividido por 3 vai dar... 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 dá 1. E aí a gente já para, não é verdade? Você vai parar o processo, pessoal, quando você obter na última linha apenas números primos, não é verdade? Ou apareceu um 1. Se apareceu um 1, e todos os números forem primos, você pode parar o processo, tá bom? E esse último 3 aqui a gente vai circular porque ele é divisor do 15, 9 e 3 ao mesmo tempo.
Dessa forma, o máximo divisor comum desses números 90, 108 e 144 vai ser o produto desses números, né? Vai dar 2 vezes 3 ao quadrado. Então, vamos fazer direto aqui, ó. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. É 18. 18 segundos. Então, pessoal, interpretando o nosso resultado. Esse 18 segundos é o tempo de cada aparição, tá, pessoal? Esse 18 segundos é o tempo de cada aparição. Então, vamos pensar aqui no primeiro partido agora. Ó. O primeiro partido, ele teve 90, o tempo total destinado ao primeiro partido é 90 segundos. Portanto, a quantidade de aparições vai ser 90 dividido por 18. E 90 dividido por 18 vai dar 5. Esse 5 o quê? 5 aparições do primeiro partido. Agora vamos pensar no segundo partido. Qual o tempo de propaganda destinado ao segundo partido? 108 segundos. 108 dividido por 18, isso vai dar 6. Agora pensando no terceiro partido. Tempo total de aparição do terceiro partido, 144. Dividido por 18, isso vai ser igual a 8. Pronto, agora a gente tem condições de responder o problema, né? A soma do número de aparições diárias dos partidos na TV foi 5 mais 6 mais 8. Isso vai dar 19, né? Então a resposta aqui ao nosso problema, 19. Tudo bem? Próximo exemplo, um painel decorativo retangular com dimensões 2,31 metros e 92,4 centímetros foi dividido em um número mínimo de quadrados de lados paralelos aos lados do painel e áreas iguais. Esse número de quadrados é... Então tá, pessoal, organizando nosso problema. Existe um painel decorativo retangular, que foi dividido em um número mínimo de quadrados de lados paralelos aos lados do painel. Então tá, aqui está o painel retangular, cujas dimensões são 2,31 metros, tá vendo aqui, ó? E 92,4 centímetros. Aí a gente já tem um probleminha técnico, na verdade. Na verdade, são dois probleminhas técnicos. Primeiro, são esses números com vírgula. E segundo, as unidades são diferentes, não é verdade? Ali a gente tem 2,31 metro e aqui a gente tem 92,4 centímetros. Eu vou fazer o seguinte, transformar tudo para milímetros, tá bom? Assim, olha, o 2,31 metros é igual a 2.310 milímetros. Tá? Basta multiplicar por 1.000. E o 92,4 centímetros é igual a 924 milímetros. Pronto. Agora vamos tentar entender por que esse problema é de máximo divisor comum. Porque está falando que esse painel vai ser dividido em um número mínimo de quadrados de lados paralelos aos lados do painel e áreas iguais. Áreas iguais, olha só. Então ele vai ser dividido em quadrados de áreas iguais. Se esses quadrados têm áreas iguais, significa que os lados desses quadrados são todos iguais. Portanto, o lado desse quadrado deve ser um divisor de 2.350 e 924. Tudo bem? Só para a gente encaixar bem na nossa teoria. O painel será dividido em quadrados de áreas iguais. Se eles têm áreas iguais, os lados deles devem ser iguais. Portanto, o lado do quadrado deve ser um divisor de 2.310 e 924. E mais, como o número de quadrados vai ser a menor possível em um número mínimo de quadrados, se o número de quadrados deve ser o menor possível, o lado dos quadrados deve ser o maior possível. Portanto, o lado desses quadrados deve ser divisor de 2.310 e 924 e o maior possível. Quem é esse sujeito? É o máximo divisor comum de 924 e 2.310. Vou deixar as continhas aí para vocês, tá? O máximo divisor comum de 924 e 2.310
é 462 milímetros. Muito bem. Bom, agora, para a gente determinar quantos quadrados vão aqui na base desse retângulo, pessoal, a gente deve dividir o 2.310 por 462. E 2.310 dividido por 462, isso vai dar 5. Então aqui na base desse retângulo cabem 5 quadrados. Agora eu devo fazer o que também? Eu devo pegar o 924 e dividir por 462. E aí você vai obter 2, tudo bem? Então aqui nessa lateral aqui, olha só, você obtém 2 quadrados. Portanto, o número de quadrados vai ser 2 vezes 5, 10, né? Porque, só entendendo bem, a base aqui do retângulo será dividido em 5 partes iguais, não é verdade? E a altura em 2 partes iguais. Portanto, a quantidade de quadrados vai ser 10, é a resposta ao nosso problema. Bom, pessoal, e para finalizar esta aula, 3 observações. A primeira diz o seguinte: o mínimo múltiplo comum de dois números A e B vezes o máximo divisor comum desses mesmos dois números A e B é exatamente igual ao produto desses dois números. Então, por exemplo, se você toma como base 4 e 6. 4 e 6. Muito bem, olha só. O mínimo múltiplo comum de 4 e 6 vai ser 12. É o menor número divisível pelos dois ao mesmo tempo. O máximo divisor comum desses dois números, ou seja, o maior número que divide os dois ao mesmo tempo, vai ser o 2. Observe, quando você multiplicar essas duas quantidades, 12 vezes 2 dá 24. E o 24 é exatamente o produto de 4 vezes 6, que também dá 24. Então essa é a primeira observação. Dados dois números naturais A e B, o mínimo múltiplo comum vezes o máximo divisor comum é o produto desses dois números. Segunda observação, que na verdade é uma definição. Se o máximo divisor comum de dois números A e B for igual a 1, a gente vai dizer que A e B são primos entre si. Então, toda vez que você se deparar com essa expressão aí, né, com essa frase, primos entre si, significa que os números em questão são tal que o máximo divisor comum deles é igual a 1. E a observação 3 decorre da observação 1, pessoal. Se o máximo divisor comum de dois números for igual a 1, então o MMC é igual ao produto desses dois números. Então, por exemplo, se você tem assim 2 e 9, por exemplo, 2 e 9. São dois números primos entre si. Por quê? Porque o máximo divisor comum de 2 e 9 é 1. Então, o mínimo múltiplo comum vai ser o produto deles. Isso implica que o MMC de 2 e 9 é 2 vezes 9, que é igual a 18. E isso a gente observa facilmente aqui no item 1 da observação, não é verdade? Tudo bem, pessoal? É isso aí. Máximo divisor comum.